Amém. Podem se sentar. Vocês podem ficar aqui porque você tira essa flor aí, senta no caixote, que não tem nem lugar para você sentar lá não. Melhor vocês já ficar por aqui mesmo, viu? Senta um caixotinho desse aí, se ajeite. Tem lugar aqui. Tremendo, né, amados? Muito de Deus, né? Assim, o povo de Deus se reunir, essa alegria da gente estar junto aqui, a forma como Deus agendou e escolheu você, recebe isso, esse dedo de Deus apontando para você e depositando isso no seu coração para te renovar, te encher de esperança, de vida, né? E eu queria, assim, testemunhar, não é uma pregação, é um testemunho da nossa casa, da nossa vida, de tudo aquilo que a gente tem vivenciado ministerialmente. E isso já vai para mais agora de 30 e tantos anos, né? Faço 60 esse ano, então isso eu tinha 28 anos de idade, 26, 27 por aí. Então, e a gente vem vivenciando isso, e o grande segredo na relação com Deus é entender que a palavra de Deus, através de nós, ganha materialidade. A fé não é para espiritualizar, a fé é para materializar. As pessoas espirituais, elas têm fé e isso dá a elas a condição de materializar a virtude. As pessoas pensam que a fé fazem com que os homens sejam espirituais. Não, os homens espirituais têm a fé necessária para materializar virtudes espirituais, para tornar essas virtudes compartilháveis, repartíveis, desfrutáveis, como uma árvore. A árvore busca no invisível, no que está lá oculto, ela busca os suprimentos, os nutrientes, e ela dá materialidade àquilo, de modo que outras vidas sejam alimentadas. Então, esse é o momento da sua fé ser fortalecida. Porque às vezes você está pensando que outra pessoa vai materializar, que outra pessoa vai fazer, ou que vai... Não, isso aqui é para você, à luz desses testemunhos de tudo que está acontecendo, isso fortalecer a sua fé. E quem foi que a gente escutou ontem? A gente riu até, Benjamin. Acho que foi no vídeo, tinha que melhorar a fé do Biel. A gente escutou ontem, isso é um princípio, nós temos que melhorar a nossa fé, desenvolver a nossa fé. Às vezes as pessoas, elas recebem esse dom, eles tinham que melhorar, são visitadas pelas pessoas. Depois eu tinha que melhorar a fé do Biel. Escutou ontem, isso é um princípio, nós temos que melhorar a nossa fé, desenvolver a nossa testemunho, você melhorar a sua fé. E você acrescentar virtude e conhecimento. Então eu quero ler com vocês aqui um texto, só para a gente concluir mesmo nesse momento com um testemunho. Lá em Marcos, no capítulo 4, versículo 26, que diz assim: e disse ainda, o reino de Deus é como se um homem lançasse a semente à terra, depois dormisse e se levantasse, de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga e por fim o grão cheio da espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. E eu queria assim dar esse testemunho para a casa do pastor Heber, para a Márcia. É um testemunho nosso, a vida deles, em gratidão a Deus e a toda a congregação que comunga conosco aqui em Goiânia, os irmãos aqui. Se você quiser estar envolvido com as coisas concernentes ao reino de Deus, porque às vezes você pode pensar que a sua vida é simplesmente para ser desfrutada, e aí a palavra de Deus não tem muito a fazer por você. Mas se você entende que a palavra de Deus nos introduz, ela descortina, ela nos apresenta e nos educa a respeito do que é viver o reino de Deus, porque essa é a obra de Cristo. A obra de Cristo foi nos libertar do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Então Cristo, ele vem nos introduzir a dimensão do reino, iluminar os olhos do nosso entendimento. Porque nós vivíamos como pessoas o quê? Cegas, ignorantes.
O pecado não testemunha nossa capacidade de errar. O pecado, muitas pessoas acham que pecado está associado ao erro, e não está. Pecado está associado à rebeldia. Pecado não fala da nossa capacidade de errar. Pecado fala da nossa teimosia em não seguir a orientação de Deus e criar para nós mesmos as nossas próprias balizas e orientações. Achar que eu posso ter uma vida de sucesso simplesmente seguindo os meus sonhos, meus ideais, minhas ambições, minhas cobiças, meus desejos. É isso que a palavra de Deus diz. Que nós andávamos como filhos da ira, éramos por natureza filhos da ira, vivíamos como escravos das trevas, por quê? Porque seguíamos as nossas próprias paixões e desejos. Agora, o reino de Deus não é assim. A palavra de Deus diz: quem quiser ser amigo dessa cultura humana, quem quiser ser amigo dessa forma humana de viver, vai ser inimigo de Deus. Não é que Deus vai ser inimigo dessa pessoa. Deus não é inimigo de ninguém. Mas eu me torno um inimigo de Deus na medida em que eu penso, eu suponho, eu presumo, eu acredito que Deus vai ser complacente, ou Deus vai fazer coro com as minhas paixões, com as minhas ambições. Como um pai amoroso, ele não vai fazer isso. Ele vai se manter fiel, firme no lugar onde ele está e acenando para nós para nos mostrar a verdadeira direção da vida. Então, o que é vivenciar o reino de Deus à luz dessa palavra como testemunho para nós aqui hoje? Você quer viver o reino de Deus? Então você precisa entender o princípio da semente. Você não vai colher, eu não vou colher, ninguém vai colher nada. Se nós estamos aqui celebrando 50 anos de uma trajetória com grandes percalços, muitos ventos contrários, muitas alegrias, mas muitas conquistas, muitas vitórias, muitas realidades improváveis, seja nas celebrações, seja nas tribulações. É porque alguém acreditou no princípio da semente. Plantar a semente. Eu não vou colher, não se iluda. Às vezes você está responsabilizando um punhado de gente por alguma coisa que não está efetivamente traduzindo a graça de Deus na sua vida. São sementes que você mesmo plantou no seu coração, que eu mesmo plantei no meu coração. Amém, amados? Nesse mundo você pode sofrer todo tipo de tristeza, mas não sofra a tristeza de quem trai, sofra a tristeza de quem foi traído. Não sofra a tristeza de quem agride, sofra a tristeza de quem é agredido. Amém, amado? Não sofra a tristeza de quem engana, sofra a tristeza de quem é enganado. O Evangelho não vai nos poupar de ser enganado, traído, agredido, roubado, prejudicado em alguma coisa, mas o Evangelho vai nos impedir de ser quem trai, quem agride, quem rouba, quem mata, quem fere. Amém? Porque a tristeza de quem mata, quem rouba, para essa não há cura, a não ser que a pessoa se arrependa. Mas agora, a tristeza de quem às vezes sofre o dano, o percalço, há um fruto disso, o fruto de justiça que se revela. Então isso é fruto da semente que é plantada no coração. Você não pode impedir que seus filhos sofram, mas você pode garantir que eles sejam guiados pela semente plantada no coração deles. Seus amigos, então plante essa semente. Então, o primeiro princípio que a gente tem que aprender aqui é a excelência da semente. O reino de Deus é como um homem que plantou a semente. Não é um homem que realizou grandes coisas, fez grandes obras, mas é o homem que plantou a semente. Então, faça-se essa pergunta hoje: que sementes eu tenho plantado no coração das pessoas e no meu próprio coração? Quando os nossos filhos alcançaram a puberdade, os nossos filhos em casa, quando eles alcançaram a puberdade, Paulo Neto, Sara, Wanda, Lidinha, Isabel, todos eles iam chegando à puberdade, eu falava assim: olha, vocês estão férteis, vocês têm a bênção de Deus para germinar, não se iludam. Não vem depois falar: não. Você carrega a semente. Então, onde você plantar a semente, ela vai ser o quê? Fecundada. E a semente que você receber, ela vai fecundar. Jovens,
A semente é plantada e ela germina. De que sementes você quer germinar? Ou que sementes você quer plantar? Ou de que sementes você quer conceber? Eu falava lá com os meninos, falava, Paulo Neto, onde você colocar a semente, ela vai germinar. Então, que tipo de semente você quer colocar no coração lá da sua namorada, da menina com quem você anda? Falava para as meninas, porque a gente não tem essa ilusão. Porque às vezes você acha que você vai conseguir segurar, não vai segurar ninguém, não. As pessoas têm que ser transformadas no entendimento. Eu falava com as meninas, falava, não é isso? Não é isso, Idinha? A semente for colocada dentro de você, você devolve 3,5 kg de carne. De gente. E é isso que acontece. Aparece um sexta-feira lá e fica lá, não sei se você me ama, prova para mim que você me ama. Pronto. Vai materializar 3,5 kg de dúvida. Amém, mano? Que semente você tem plantado no seu coração? A excelência da semente. Amém, amados? A eficácia dos processos. A gente planta a semente de Deus, ela carrega em si a virtude, ela vai produzir o seu fruto. O homem planta, o homem colhe, mas é Deus que dá o crescimento. Se as sementes de Deus forem plantadas no nosso coração, ela vai produzir o seu fruto, ainda que eu não saiba como. Você plantou a semente de Deus, vai dormir, irmão. Vai dormir, vai descansar. Vai ser produtivo no seu descanso e não improdutivo na sua ansiedade. Então você quer um princípio? Planta no seu coração a boa semente. Busque em Deus a semente. Aprenda de Deus, ouça de Deus, receba de Deus aquilo que você quer compartilhar e aquilo que você quer materializar. Deus revelou isso ao seu coração, você encontrou na palavra de Deus, você encontrou em Deus, você encontrou na comunhão a semente da qual Deus quer germinar, você quer ter compromisso com o reino de Deus, então agora, a partir do momento que a semente está plantada no nosso coração, Deus gerou fé a respeito disso, então eu vou me submeter aos processos. Sabe qual é o nosso grande problema? A gente não quer gerar a partir de uma semente, a gente quer gerar a partir da força, do braço, da capacidade, da visão, da competência, da habilidade, do recurso, do poder. Então a gente não tem realidades consistentes sendo geradas, nós não temos verdade sendo gerada, nosso coração só está cheio de expectativa, desejo, carência, ambição, cobiça. Então como é que nós vamos satisfazer isso? Com a força. E para satisfazer isso com a força, nós temos que controlar os processos. E o segredo da vida não é quanto controle você tem, é quanta submissão você tem. Não é o quanto você é capaz de controlar, mas é o quanto você está disposto a se submeter aos processos de Deus. Um agricultor, quando planta semente, ele se submete ao tempo dela. A partir do momento que você plantou a semente, o processo da semente é senhor da sua vida. Você não fica lá dizendo que hora que ela tem que germinar, que hora que as coisas têm que acontecer. Você agora tem que saber o quê? Esperar. Esperar que ela cumpra o seu ciclo. As pessoas hoje não têm paciência para os processos. E por que elas não têm paciência do processo? Porque elas estão querendo frutificar das suas carências. E para frutificar das suas carências, elas têm que ter poder. E não submissão. Elas têm que ter cobiça e não humildade. E Deus não quer garantir o seu orgulho, Deus quer garantir a sua humilhação. Não é em ser exaltado que está o segredo do sucesso. O segredo do sucesso está em saber ser humilhado. E o processo é para nos humilhar, é para que a gente aprenda a obediência. A palavra de Deus diz que Jesus, mesmo sendo filho, aprendeu a obediência naquilo que sofreu. E o que ele sofreu? Sofreu o processo. Apesar de ser filho de Deus, foi parido com 9 meses. Glória a Deus. Sensibilidade para discernir o tempo, a hora exata de fazer a colheita. Muitas pessoas, elas estão tão preocupadas com o que está faltando, com o que elas não têm, que elas começam a usar a sua força e o controle que elas têm
para tentar dominar os processos e produzir para elas mesmas o que elas querem. E quando elas finalmente assumem o controle, a primeira coisa que elas perdem é a sensibilidade de discernir o tempo e a hora certa para tomar decisões. Porque custou tanto, foi tanto esforço, foi tanto sacrifício para chegar no ponto que elas queriam chegar, que quando elas chegam àquilo, elas se empoderam. Elas se assenhoram das coisas e entendem aquilo como uma posse. E aí elas não sabem fazer os cortes, as rupturas, as mudanças que precisam ser feitas na hora certa. Aquilo vira um objeto de idolatria. Elas acham mais fácil idolatrar o trigo do que cortá-lo. Elas acham mais fácil manter suas conquistas como sinal da sua competência do que sacrificá-lo para servir outras pessoas. Perder a sensibilidade. Amém, amados? Então eu queria dar esse testemunho aqui. Sabe por que a gente está celebrando aqui hoje? Porque alguém plantou a semente. Sabe por que a gente está celebrando aqui hoje? Porque alguém se submeteu aos processos. Sabe por que a gente está celebrando aqui hoje? Porque houve sensibilidade suficiente para fazer as mudanças, as rupturas, os cortes e os sacrifícios quando eles precisavam ser feitos. E quando a gente não tem esse entendimento, a gente não planta semente, a gente não se submete aos processos e a gente não é sensível aos tempos e às horas certas e próprias para fazer as mudanças que precisam ser feitas. A gente fica carente, apegado, não sabe liberar os filhos, não sabe liberar as pessoas. Às vezes a gente se esforça tanto para ser uma família que quer ser dono dela. A gente desenha a família que a gente quer ter e acha que as pessoas vão querer morar na casa que a gente sonhou, frequentar os lugares que a gente imaginou, comer a comida que a gente gosta. E aí você não tem uma família, você tem um bando de escravo abanando a cabeça igual aqueles cachorrinhos de mola. Sabe? Alguém entende o que eu estou falando aqui ou não? E aí você se sente ofendido quando as rupturas têm que ser feitas, você se sente desprezado quando as mudanças têm que ser vivenciadas. Amém? Então esse texto é maravilhoso, a gente não vai se estender, mas você quer vivenciar o reino de Deus? Busque sementes em Deus. Busque a vontade de Deus na sua vida. Deus revela a vontade de Deus na sua vida? Submeta-se ao processo. Aceite as humilhações próprias do processo. Deus ama você e Ele vai sempre limpar para que você produza mais fruto ainda. Amém? E no momento oportuno você vai ouvir a voz de Deus. Agora é hora de cortar. Agora é hora da ruptura. Agora é hora da mudança. Glória a Deus, amados. Em nome de Jesus. A gente tem tido o privilégio de experimentar o reino de Deus caminhando junto com vocês. Amém? A boa semente foi plantada. Está aí, muito fruto disso em todo lugar. A gente se sente muito honrado de Deus ter nos escolhido para acolher as bodas de ouro de vocês. Mas por outro lado também, a gente é vaidoso o suficiente para entender que não podia ser em outro lugar. Que é uma coisa de filho, de amigo, que, sabe? Está muito agradecido que foi aqui, mas também não ia achar tão bom se fosse em outro lugar. Bênção. E a gente queria dar um presente para o pastor Heber e para a pastora Márcia. Porque, por uma graça de Deus, a gente ficou tentando parir isso aqui, parir, a coisa não acontecia. E foi, mas a gente se submeteu ao processo, ficou pronto essa semana. Que é, dentre tantas as coisas que Deus tem nos abençoado, o nosso relatório de atividades, a Total. A gente veio lá de Berlândia e a Total finalmente só se materializou, apesar de ter sido uma semente plantada lá, quando a gente ainda morava no Reino Unido, a Total só se materializou aqui em Goiânia. Foi aqui que ela foi ganhando materialidade e ainda está encontrando as suas formas. Então é o nosso relatório de atividades. Tantas coisas, além de todos esses testemunhos de materialidade da semente de Deus, daquilo que a gente tem te dá graça de Deus de materializar em outros lugares, você vai receber hoje em primeira mão. Esse é um presente, é uma materialidade dessa semente que a gente sofreu para a miséria, estamos sofrendo ainda, não é verdade? A gente sofre para
para que isso, muita coisa ainda vai ser transformada disso, mas houve ousadia de fazer os cortes, as interrupções, as mudanças, os estiramentos, as rupturas que precisavam ser feitas, em nome de Jesus. Uma alegria, um privilégio, todo mundo que participou e participa disso, saber, os empresários que acreditaram, as empresas que acolheram, os profissionais que falaram amém. Todo mundo vai receber, você pode levar um para você, para sua esposa, para o amigo, pode levar lá para o seu escritório, compartilhar com as pessoas, um empresário que você conhece, enfim. A gente houve uma evolução no processo e o relatório já vem com o nome agora definitivo, de Instituto Total, um agente de transformação. Então você vai receber, a gente está muito alegre de poder... Entrega lá, Benzinho, ó. Dá um beijo na Ana Márcia. Amém. Graças a Deus, hoje são muitas igrejas espalhadas no Brasil, fora, com quem a gente tem compartilhado, a gente não saberia nem quantificar os trabalhos da missão, tanta coisa que é feita. Você pode levar mais de um, amém? Vamos ter mais um cântico aí e adorar a Deus com esse tempo. Você fica à vontade também, que é o seguinte, quem está nos visitando aqui, não sabe mais ou menos como é que funciona, a gente entende o seguinte, quem é da casa não oferta nem dá dízimo, honra compromisso. Amém? Ninguém está ofertando aqui não, só está honrando o compromisso e a palavra empenhada. Nós temos muito compromisso aqui, muito desafio, muita conta para pagar, gente para ajudar, para abençoar, desafio para superar. Então é o seguinte, quem é da casa, fica ligado, está atento, Deus já falou com você, não negligencie a sua responsabilidade, é hora da gente honrar os compromissos. Mas se você está visitando, quer participar, Deus falou no seu coração, a sua oferta, a sua contribuição também é bem-vinda. No mesmo lugar que você coloca a oferta, você pode colocar também seu pedido de oração, tem sempre alguém durante a semana orando com você e por você, amém? Em nome de Jesus. Vamos cantar mais um cântico aí? E eu queria aproveitar, só um segundinho, porque a gente está chegando perto do horário final aí, é o seguinte... O pessoal, que depois a gente só vai fazer uma oração com o pastor. O pessoal da banda, alguns deles trouxeram alguns trabalhos. O Flavinho faz um trabalho muito interessante de unidade. É uma reunião de músicos, como ele trabalha com estúdio, ele reúne trabalhos aí pelo Brasil afora. Essa é a 5ª edição. São centenas de músicos e igrejas que estão aliançadas nesse processo. Então ele trouxe um trabalho para compartilhar, é um DVD. O Eduardo... faz parte de um grupo vocal muito legal, quem gosta de música assim, mais vocal, e vai gostar demais do grupo Vox. E ele tem também um trabalho feito com o pai dele. Ele e o pai dele gravaram um CD, está aqui para quem quiser. E o Caju é o batera, e ele fez um trabalho muito legal, instrumental, são composições dele. Então, quem gosta de música instrumental, eu particularmente sou muito abençoado com esse trabalho do Caju, está aqui. Cada trabalho desse aqui, a partir de R$20. A partir de R$20. Tá bom? Você pode pagar qualquer valor além disso. E o pastor Heber também, ele é um escritor, um professor que escreve. Então, quem lê as obras do pastor Heber é muito edificado no ensino. Muita gente já adquiriu, porque a gente já vem divulgando há algum tempo, mas para quem não adquiriu, quer aproveitar a presença dele aqui, pode levar a obra agora autografada. Então, são 2 livros, Ninguém Nasceu Como Jesus, Ninguém Viveu Como Jesus, e já está no forno aí, Ninguém Morreu Como Jesus. Então, se você quiser, através da vida de Jesus, entender aquilo que Deus quer ensinar ao nosso coração, na formação da nossa identidade cristã, está aqui. 25, 30, os 2, R$50. Uma menina linda, bela, uma moça de Deus, minha filha, a Isabel, me procurou, falou assim: papai, eu e mais 2 amigas estamos indo para um retiro em São Paulo e fizemos alguns bombons para juntar dinheiro para as nossas despesas. Se o senhor achar que não fosse muito inconveniente, não vai quebrar o clima do culto, fala para o pessoal comprar o bombom da gente. É 1 por 5, 3 por 12. E como eu não acho inconveniência nenhuma pedir que você compre os bombons da minha filha Isabel e das amigas dela para ajudar a ir para São Paulo, tá dado o recado. Você não vai ter paz se você sair daqui.
Você vai estar lá na sua casa e falar assim, por que eu não comprei aquele bombom? Tá bom? Tinha ficado mais barato, amém? Graças a Deus. Então vamos louvar o Senhor. E em seguida a gente quer chamar o casal aqui para orar com eles, abençoar a vida deles. Não saia, por favor, não saia. Ou então não vamos fazer diferente. Vem cá. Não, a gente vai orar com eles aqui. Vamos orar com eles aqui. Vem cá, pastor Heber e dona Márcia. Eles vão ficar aqui para receber a música. O nosso povo aqui é tão educado que ninguém vai sair. Amém? Vem cá, Perrinho. Pastor Perrinho vai ter o privilégio de orar com esse casal, abençoando a vida deles. Vamos aplaudir o Senhor por essa bênção. Aproveitar e dar uma palavrinha antes. A gente tem uma história juntos, né? O pastor dessa igreja aqui, o Júnior, eu lembro que eu era professor na universidade, na engenharia, ele era aluno, foi aluno da escola dominical, mas vocês conhecem aquela esporte revezamento 4x4, né? 4x100, 4x400. Eu fui até um certo ponto, aí o Júnior pegou o bastão e foi embora, sumiu, ele foi para frente. E eu tive um acidente de carro, passei num deserto espiritual muito forte. E esse camarada aqui foi bênção na minha vida também. Pastor Heber. O povo aqui já te conhece, Terrinho, porque eu vi que não testemunho de vocês dois aqui. Não, deixa eu terminar, deixa eu falar aqui. Não. Esse é o moço bonito do acidente e essa é a moça bonita do acidente que mudou a vida dele. Pois é, mas aí, então, o pastor Heber, não sei se vocês sabem, o pastor Heber, eu estava no conselho da igreja lá, eu sou pastor presbiteriano, viu, gente? Mas o conselho da igreja queria um pastor e a Carlota falou, olha, a Márcia, eu estou sabendo que a Márcia e Alto Jequitibá estão saindo de lá. Eu falei, pronto, vem para Uberlândia. E foi mesmo, chegaram em Uberlândia, né, Carlota? Foi um convite que nós fizemos e foi uma bênção. Pena que foi só um ano, mas foi um ano de ricas bênçãos. O Júnior acabou de dizer o testemunho, como esse casal abençoou ricamente a nossa vida, a vida do Júnior, da Lana. E a gente passa por lutas, por provações. Muitas lutas, muitos desafios, mas a gente está aqui junto de novo e Deus restaurou a nossa sorte como as torrentes do Negueb. E sabemos o quanto a Márcia passou por um momento difícil de saúde também, tanto é que tem um livro que o pastor Heber escreveu, segundo livro, né? O primeiro foi sobre história e geografia, foi Passando pelo Vale, então foi o primeiro livro, Passando pelo Vale, que edificou muito a minha vida da Carlota. Quando nós tivemos o acidente, a Carlota ficou tetraplégica e eu tinha um ano de casado e pensei em acabar com a minha vida, mas Deus mudou a sorte. Tivemos 3 filhos, 4 netinhos hoje, estão morando em Uberlândia, mas o Davi mora em Belo Horizonte, mas estamos ali em Caldas Novas e eu queria convidar vocês, quando puderem, Igreja Presbiteriana de Caldas Novas também, fazer a propaganda aqui, viu, Júnior? Graças a Deus, Deus abençoe e louvamos a Deus pela vida do pastor Paulo Júnior e da Lana também, não só do pastor Heber, porque eles foram muito importantes também na restauração minha de Carlota, quando passamos por lutas espirituais, brigas, dificuldades, não aceitando aquilo que Deus tinha colocado na minha vida, mas eles foram um baluarte, oraram por nós e nos deram um conforto que veio do Espírito Santo de Deus, transforma, muda, e a palavra de Deus é essa, ela traz luz, a palavra de Deus traz vida, a palavra de Deus transforma, ela edifica, ela multiplica, ela vivifica, ela nos dá tudo aquilo que a gente, ela nos ensina, ela nos admoesta, ela nos exorta, essa é a palavra de Deus. E quando a gente busca a palavra de Deus, a gente sente a presença do Espírito Santo de Deus transformando, mudando a sorte daqueles que buscam com sinceridade. E essa é a mensagem que Deus tem falado ao meu coração, ao coração da Carlota, e sabendo que
sem Ele nada somos. E é isso que o Júnior falou. Eu estava pensando em Colossenses capítulo 2, quando ele diz que são aqueles gerúndios. A palavra de Deus traz frutificação, ela frutifica, porque a raiz da nossa vida está em Cristo Jesus. Ele é a raiz. Sem Ele nada somos. E edifica, Ele nos edifica como um edifício. Nós somos um edifício em construção sempre, que o autor do projeto ele está lá em cima cuidando de nós. E além de nos edificar, de nos frutificar, Ele vem trazer ação de graças, gratidão no nosso coração. E isso é que Ele faz na minha vida, na vida de cada um daqueles que se entregam a Ele. Vem gratidão. Tudo é dele, não somos nada, não fazemos nada. Ele vem transformar e buscar aqueles que são seus. Deus abençoe. Olha, vou pedir que você fique de pé. Ô Benjamin, vem aqui, por favor. Nós vamos todo mundo ficar de pé. O Weber e a Márcia vão descer aqui só um pouquinho. E a gente vai estender a mão sobre eles, abençoá-los. O Perrinho vai orar por nós aqui. Essa oração de encerramento. Você vai receber da mesma bênção que está sobre a vida deles. Quem quer receber essa bênção aqui? De perseverança. Porque é o seguinte, a palavra de Deus diz que Deus, quando unge uma pessoa com óleo, esse óleo transborda, essa unção desce. Então tudo que está caindo sobre a vida do Weber e da Márcia aqui, escorre para abençoar a vida. Você pode receber desse mesmo dom de fé, você pode receber dessa mesma virtude, porque tudo que está sobre eles está sobre nós, é para nós todos. Então é o momento de você se apegar a isso, para sua casa. Recebe isso aí agora, não tenha pressa. Por que eu chamei o Benjamin aqui? Porque nós vamos dar um presente, então a gente vai orar aqui, abençoar, e um dos presentes que a gente vai dar para eles, além dos outros que a gente já compartilhou, a gente vai dar uma fotografia, porque a gente queria fazer um presente. Então nós estamos fazendo um presente aqui, nós vamos tirar uma selfie. O Benjamin é mais alto, ele vai vir aqui depois que a gente orar, por isso você não pode sair. Depois que a gente orar, a gente vai fazer aqui, eles vão ficar aqui assim, a gente tira uma selfie, depois nós vamos dar isso para eles no porta-retrato. Valeu? Vocês vão ter a foto nossa lá, tá bom? Então o Perrinho vai orar aqui agora, a gente vai abençoá-los. Aí você fica quietinho no seu lugar, a gente tira a selfie e aí nós vamos ouvindo mais um cântico aí e vamos nos despedindo uns dos outros. Pai Celeste, obrigado por essa semente que o Senhor colocou nos nossos corações. Semente que vem do Senhor. Tua palavra edifica, Pai. Obrigado pela Tua palavra que foi exposta nessa manhã aqui, que muda, Senhor, que enche o nosso coração de alegria. Obrigado pela vida do pastor Weber, Márcia, esses queridos e amados irmãos, porque o Senhor um dia veio edificar no coração deles, veio colocar essa semente, que hoje, 50 anos de ministério, 50 anos de casados, Pai, bodas de ouro, Pai, obrigado, porque o Senhor tem fortalecido com poder a vida deles, e te pedimos também, Senhor, que Tu fortaleça com poder essa igreja, Pai, a cada uma das famílias aqui representadas. Oh, Pai, te agradecemos, Pai, porque vemos em tudo a Tua mão poderosa. Somos galhos que enxertados nessa árvore que é Cristo Jesus, para que possamos dar frutos, Pai, em nome de Jesus. Obrigado pelos frutos que o Senhor tem derramado sobre a vida desses Teus servos e a vida desta igreja, a vida do pastor Paulo Júnior, de Lana e de todos os outros que aqui estão trabalhando, investindo para o Teu reino aqui. Louvado, exaltado seja o Teu nome. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fica quietinho no seu lugar. Chega mais para cá um pouquinho. Eu vou ficar do lado aí. Benjamin é o céu mais alto. Vai tirar uma selfie aqui para nós. Pronto. Oh, já tem até a varinha do selfie aí. Olha lá. Ei, gente. Maravilha. Todo mundo sorrindo. Eita! Aleluia, irmão! Maravilha, vamos lá? Graças a Deus. Amém. Muito obrigado. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vocês e lhes dê paz. Que o Senhor resplandeça sobre todos o seu rosto e nos dê paz. Quem quiser ouvir a banda de novo, eles vão estar lá na 90 no culto das 18 horas. 18 horas lá, não é? 19h30. 18
19h30, às 18h30 lá na 90, eles vão estar lá. Amém? Vamos em paz. Neste lugar tu és real. Vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração e eu posso enxergar e entender. Neste lugar, tu és real. Vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração e eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custa, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas fale um dia dizendo do teu querer e toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Neste lugar tu és real. Vou me entregar totalmente a ti. O teu toque abriu os olhos do meu coração e eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar